Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu sou o professor Alan Souza, estou aqui junto com a professora Jéssica da Silva, e nós vamos apresentar o nosso trabalho, que foi aprovado na Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica, no ano de 2025. O título do nosso trabalho é Jogos Digitais no Ensino da Matemática, uma experiência com futuros professores na região amazônica. Bom, aqui está o sumário da nossa apresentação. Nós vamos iniciar falando sobre a introdução, depois a metodologia, os resultados, né, do trabalho, em seguida sobre as considerações finais e, no final, né, vamos falar sobre as referências. Eu sou a professora Jéssica, vou dar continuidade aqui na nossa apresentação. Bom, atualmente, não basta mais apenas o quadro e o pincel no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos em sala de aula. Devido à popularização dos aparelhos tecnológicos, os estudantes, eles logo perdem o interesse quando a aula segue somente a metodologia do ensino tradicional. Então, os jogos digitais aparecem como recursos tecnológicos importantes para tornar a aula mais atrativa e prender, desse modo, a atenção dos estudantes por mais tempo, conforme comentam os autores citados no slide. O objetivo do nosso trabalho foi desenvolver jogos digitais para tornar o processo do ensino e aprendizagem da matemática mais dinâmico. Então, os jogos, eles abordam conceitos matemáticos do ensino médio e do ensino fundamental aqui do Brasil. Os jogos desenvolvidos durante a disciplina que culminou nesse artigo foi desenvolvido pelos alunos da licenciatura em matemática da Universidade do Estado do Pará, no município de Igarapé-Açu, aqui no Brasil. O desenvolvimento dos jogos partiu de uma metodologia ativa, fundamentada nos princípios da aprendizagem baseada em projeto. Os futuros professores foram desafiados a pensar na transposição didática dos conteúdos matemáticos em jogos digitais, articulando conhecimentos pedagógicos, tecnológicos e matemáticos. Bom, como aconteceu detalhadamente a atividade dos grupos que nós relatamos no nosso artigo? Bom, a primeira tarefa foi formar uma equipe de até 5 pessoas. Projetos iguais ou muito parecidos não foram considerados. Cada equipe tinha que abordar um tópico diferente da matemática, ensinada ou no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, ou no ensino médio, na lista dos tópicos que nós vamos apresentar. Os alunos precisavam entregar e apresentar a versão final do jogo em uma determinada data, e, se possível, levar um notebook para fazer essa apresentação. Em seguida, nós definimos, e os alunos precisavam definir e escrever o objetivo do jogo educativo matemático, a ser feito no aplicativo Scratch. Lembrar que o objetivo deveria conter um verbo no infinitivo. E antes de começar a fazer um jogo no Scratch, os alunos deveriam fazer um esboço no papel de como o jogo deveria funcionar, desenhando cenário por cenário do jogo. Em seguida, o jogo, ele deveria conter 3 atores diferentes e, no máximo, 5. O jogo deveria ser formado por 3 cenários também, e no máximo 5. E cada cenário deveria representar uma fase diferente do jogo. E para trazer a inovação para o jogo, os atores deveriam utilizar cenários aqui da nossa região amazônica, no Pará. O jogo deveria ter movimento dos atores.
seja através do teclado ou utilizando o bloco deslize que existe no Scratch. Eles deveriam fazer uso de números aleatórios para cada rodada que eles iam mudando. E os atores deveriam mudar de fantasia, né, da roupa que eles estavam utilizando em algum momento do jogo. Além disso, os alunos também precisavam colocar nesse jogo efeitos sonoros de ação no jogo, uma música no fundo em cada cenário, para tornar o jogo mais interativo e mais interessante. E deveriam apresentar o jogo para o professor e também para a turma, antes de fazer os ajustes e poder apresentar. Essa aqui foi a ferramenta utilizada pelos alunos para fazer o jogo, o aplicativo Scratch. Em seguida, foi realizado um questionário de avaliação do jogo digital. Utilizamos o protocolo de avaliação de softwares pedagógicos digitais aplicada à matemática, dos autores Araújo e Freitas, de 2017. Ele foi elaborado pelo programa Comunicar em Segurança, da Polícia de Segurança Pública, em parceria com a Fundação Mel. Qual é o objetivo desse formulário? Ele visa fornecer critérios para avaliar a segurança e a adequação dos softwares utilizados em contextos educativos, com foco nos aspectos pedagógicos e não apenas nos aspectos tecnológicos. E esse formulário continha 5 perguntas da escala Likert. Quais são as perguntas? O conteúdo matemático apresentado no jogo é consistente, correto e alinhado ao processo de ensino-aprendizagem? Segunda pergunta. O jogo oferece uma navegação intuitiva, comandos claros e respostas imediatas às ações dos usuários? O jogo mantém o interesse e a motivação dos alunos durante a realização das atividades matemáticas? Os recursos visuais, sonoros e gráficos são de boa qualidade, sem apresentar falhas técnicas que prejudiquem a aprendizagem? E, por fim, o jogo possibilita que os alunos façam conexões entre os conceitos matemáticos e situação-problema, promovendo a aprendizagem significativa? Cada uma dessas perguntas tinha as opções de respostas que vocês podem observar ao lado no slide. Bom, no final da apresentação para o professor, foi realizado a primeira mostra de jogos matemáticos do campus de Igarapé-Açu, da Universidade do Estado do Pará. Aqui vocês podem ver algumas fotos, e cada equipe aplicou o questionário a 10 pessoas que visitaram a primeira mostra de jogos aqui do campus de Igarapé-Açu. Bom, falando agora especificamente sobre os jogos, né? A gente teve aí a formação de 6 equipes. Então, como cada equipe teve que desenvolver um jogo, então 6 jogos foram desenvolvidos. Então, o primeiro jogo é esse daqui. O tema foi números racionais e operações, frações decimais, porcentagens, expressões numéricas. Se você puder, você pode, se você quiser acessar também o jogo, né, você pode acessar esse site aqui, e aí você pode jogar o jogo do início ao fim. Como são muitas telas, a gente está mostrando apenas uma aqui, onde um dos personagens está fazendo a pergunta, né, resolva essa expressão numérica, 1 dividido por 2 vezes 6 mais 2 menos 10. E aí a resposta teria que ser digitada aqui embaixo, né, pelo jogador, e se ele acertasse, iria acontecer aqui uma transição de cenário, senão ele iria tentar novamente, né, fazer aí acertar, né, a resposta dessa equação, tá? Perceba que atrás aqui, no cenário, né, atrás dos personagens, tem o shopping popular Riachão, que é o shopping ali que faz parte da região, né, lá de Igarapé-Açu. Então, os alunos, eles realmente utilizaram aquela parte da inovação, né, trazendo características, né, da realidade deles, ok? Bom, aqui é o resultado do questionário PASP para este jogo. Veja que na primeira pergunta, 90% das pessoas
respondeu que o conteúdo do jogo está totalmente adequado nos conteúdos da matemática, 10% respondeu que está parcialmente. Em relação à jogabilidade, né, que é a pergunta 2, 90% respondeu que está excelente, 10% respondeu que está bom. Sobre o interesse, né, se o jogo prende ou não o interesse das pessoas. Então, 80% falou que sempre prende interesse e 20% falou que na maioria das vezes. Em relação à qualidade do som e da imagem, 100% falou que está excelente. E se o jogo promove, de fato, a aprendizagem significativa, que é a pergunta 5, né? 100% falou que promove plenamente para este jogo. Já para o jogo 2, a gente percebe aqui que foi um jogo que foi baseado naquele desenho, né, animado das meninas superpoderosas, tá? Que os jovens, né, dessa faixa etária de idade dos jogos, né, de ensino médio até de ensino fundamental, conhecem muito bem. E o tema desse jogo foi equações do primeiro grau, resolução de equações simples e problemas envolvendo incógnitas. Então, mais uma vez, nós temos aqui na direita o personagem perguntando o valor, né, de x nesta equação e a da esquerda teria que responder, né, nesse quadrado aqui embaixo o valor de x. Tá? Nesse jogo é interessante também que eles colocaram aqui, olha, em cima a quantidade de vidas, né? Então, à medida que a pessoa ia respondendo errado, as vidas aqui elas eram subtraídas e se chegasse em 0 vidas, o jogo ele era finalizado e teria que ser reiniciado para poder chegar até o final. Bom, em relação ao questionário PASP, a pergunta 1 sobre o conteúdo do jogo, 100% achou que está totalmente adequado. Sobre a jogabilidade, 80% falou que está excelente, 20% falou que está bom. O interesse em relação ao jogo, né? 80% falou que sempre ele prende o interesse do aluno e 20% falou que na maioria das vezes. A qualidade da imagem do som, 90% falou que está excelente, 10% falou que está bom. E a aprendizagem significativa, né? 90% falou que promove a aprendizagem significativa plenamente e 10% parcialmente. Bom, o terceiro jogo, ele envolve o tema de trigonometria, razões trigonométricas, ciclo trigonométrico, funções trigonométricas. Especificamente neste jogo, eles utilizaram o teorema de Pitágoras, né? Para poder fazer aqui desenvolver o jogo. Então, no início do jogo, não está aparecendo aqui na figura, mas no início do jogo eles estão brincando de bola, esses dois personagens, e aí um deles chuta a bola para trás de um muro. Eles estão agora precisando comprar uma escada para poder escalar o muro e resgatar a bola, né? E eles querem saber, eles sabem a altura do muro, eles sabem a distância, né, da calçada para o muro, eles querem saber qual é o tamanho da escada para justamente subir no muro, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, respondendo corretamente, vai acontecer ali a transição para um outro cenário. Okay? Bom, em relação aqui ao questionário PASP, a pergunta 1, em relação ao conteúdo, né, 100% falou que está totalmente adequado. Em relação à jogabilidade, 80% falou que está excelente. Em relação ao interesse, 70% falou que sempre vai ali prender o interesse do aluno. O som e a imagem estão excelentes, né? 100% falou que está excelente, e a aprendizagem significativa também, 100% falou que está plenamente adequado. O jogo 4, o tema é análise combinatória e probabilidade. Esse jogo também utiliza aqui o cenário, que é o Igarapé, lá de Igarapé Sul, chamado Pau Cheiroso, no qual existem aqui perguntas, né? O personagem da direita faz perguntas para o personagem da esquerda, ele vai ter que ir respondendo, tá bom? Em relação ao questionário PASP deste jogo, 100% falou que está totalmente adequado o conteúdo, 70% falou que a jogabilidade está boa, está excelente, quer dizer, 80% falou que sempre vai aí prender o interesse do aluno, 70% falou que está excelente o som e a imagem, e 90% falou que a aprendizagem significativa é plena. No quinto jogo, a gente tem o tema de estatística descritiva, no qual também ele é baseado em perguntas e respostas, onde a gente vai ter esses dois personagens que vão interagir com essa espécie aqui de chefão, né, que é o desafiador, que vai fazer as perguntas, e
Em relação ao conteúdo, 100% falou que está totalmente adequado, 70% falou que está excelente a jogabilidade, o interesse aqui sempre desperta interesse, né, 100%. Em relação ao som e imagem, 70% falou que está excelente. Em relação à aprendizagem significativa, 100% falou que está pleno, assim, esse tipo de aprendizagem. E aí, no sexto jogo, o tema foi funções, né, função afim do primeiro grau, função quadrática do segundo grau, exponencial e logarítmica. Aqui neste jogo eles exploraram os personagens do Rick e Morty, que também é são personagens aí muito famosos, né, entre os jovens, tá? E também segue o mesmo princípio, né, de perguntas e respostas. Em relação ao conteúdo, foi totalmente adequado, a jogabilidade, 90% falou que está excelente, o interesse sempre desperta interesse, né, 100%, o som e a imagem também estão excelentes, 100%, em relação à aprendizagem significativa, também excelente, plenamente. Bom, as considerações finais, né? Então, analisando os resultados, a gente notou que os alunos eles conseguiram realmente desenvolver os jogos, contemplando todos os requisitos da tarefa mediada pela atividade baseada em projetos. Os resultados do questionário PASP, né, também confirmaram a aceitação do jogo pela comunidade, né, tanto em termos pedagógicos quanto em termos tecnológicos, proporcionando um dinamismo no processo de ensino-aprendizagem de matemática. Tá? E aqui a gente tem os números em média, né? Então, mais de 98% achou que o conteúdo do jogo está excelente, 80% considerou que a jogabilidade do jogo está excelente, 85% percebeu, né, que os jogos despertam interesse em matemática, mais de 88% elegeu, né, que os sons e as imagens dos jogos estão excelentes, e mais de 96% concordou aí que os jogos possibilitam que os alunos façam conexões entre os conceitos matemáticos e situações de problema. Essas aqui são as nossas referências, nós agradecemos a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.